Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Vamos aprender aqui um negócio que vai te ajudar demais. Muito trader toma stop à toa no mercado, pegando configurações em regiões que não faz sentido nenhum montar trade ali. E depois que eu entendi essas técnicas que eu vou te mostrar hoje, cara, tudo foi diferente. Porque ficar pegando trade em lateralidade, tomando stop sem parar em movimentos que você não consegue entender muito bem o que o mercado está fazendo, é algo extremamente comum, já aconteceu muito comigo e vamos virar essa chave aqui agora para você deslanchar nos seus trades. Olha, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar com esse conteúdo, porque isso aqui vai te ajudar, cara. Olha só que interessante. Aqui a gente já tem um movimento desse, um movimento consolidado, mercado travado, andando de lado, bem agarrado. Se você ficar pegando trade aqui dentro, não vai dar em nada, porque o mercado está andando de lado. Se você ficar operando aqui dentro, é muito arriscado, não vale a pena. Agora, depois que ele começar a desenvolver alguns movimentos aqui, o negócio vai ficar interessante, principalmente porque ele já vem de uma tendência de alta, tá vendo? Então a gente já sabe que é uma lateralidade no topo de uma tendência de alta. Frequentemente o mercado continua subindo, tá? Se ele anda de lado depois de ter subido bastante, é muito comum ele depois continuar subindo pós-lateralidade. Então aqui a gente está vendo isso. O mercado começou a consolidar. A gente pode marcar a parte de cima dessa lateralidade. A gente pode marcar a parte de baixo dela também. Deixa eu colocar aqui certinho. Maravilha. Marcando a parte de baixo e a parte de cima, a gente começa a ter algumas informações. Como que você marca essa parte de baixo e a parte de cima corretamente? Porque é muito importante. Nessa primeira puxada para baixo, você percebe que o mercado estava subindo, né? Ó, ele está subindo, ele deu um puxadão para baixo e aí ele começou a andar de lado. A lateralidade começou a partir dessa puxada para baixo, percebe isso? Ele começou a andar de lado depois que ele puxou para baixo. Então essa foi a primeira puxada antes dele andar de lado de fato. Então a gente costuma marcar ali, marcar no topo dessa puxada e no fundo dela. Marca o suporte da estrutura e a resistência. Por que isso é importante, você marcar corretamente? Por conta da informação que a gente tem nessa lateralidade de pressão de demanda. Então, nessa estrutura lateral que a gente vê aqui é o mercado andando de forma lateral, furando a parte de cima da estrutura dezenas de vezes, né? Várias vezes ele quebrou a parte de cima e a parte de baixo ele não quebra nenhuma vez, tá vendo? Ele até encosta aqui no suporte algumas vezes, aqui ele chegou perto, aqui ele até encostou, mas ele respeita o suporte muito bem. A resistência, que é a linha de cima, não. Ele fica furando ela o tempo todo. Então a gente sabe que o suporte, que é a linha de baixo, querendo ou não, é uma zona de demanda, né? E a resistência, que é a linha de cima, querendo ou não, é uma zona de oferta. Então qual que é a informação que o mercado passa para nós quando ele anda desse jeito? Pressão de demanda. Fraqueza de oferta. Um controle comprador muito grande, né? O mercado totalmente no controle comprador e uma fraqueza de oferta grande. Furando a parte de cima sem parar, sem furar a parte de baixo. Maravilha, isso aqui é ótimo para continuidade de alta. Visto que ele já está numa tendência de alta e a continuidade já era uma probabilidade, porque se está numa tendência de alta, a maior probabilidade é que ele só continue na tendência depois das lateralidades ou então depois de alguma correção. Ele acaba subindo no final das contas, porque o fundamento por trás de uma tendência é justamente esse. Agora, ele anda de lado apresentando o controle comprador, apresentando características de pressão de demanda, o que favorece ainda mais esse cenário comprador. O interessante aqui desse movimento lateral é que existe liquidez na parte de baixo. Toda vez, pessoal, que o mercado ele anda de forma consolidada, isso aqui é muito interessante, andou de forma consolidada, ó, vou desenhar aqui um movimento lateral, nivelou os topos. Maravilha, tem que estar nivelado certinho, né? Se tiver nivelado certinho, vai ter liquidez em cima. Nivelou os fundos. Maravilha, se nivelou os fundos direitinho, também vai ter liquidez embaixo. O que significa liquidez na estrutura lateral? Se for em cima, liquidez de oferta. Se for embaixo, liquidez de demanda. E não é em cima do suporte ou da resistência. Isso aí é onde o trader comum fica pegando trades e acaba tomando vários stops desnecessários, inclusive, montando vendas na resistência, montando compras no suporte. Não faço isso de jeito nenhum. O que a gente faz é o que o operador profissional faz de fato. Os grandes institucionais fazem, que é comprar quando o mercado fura o suporte ou vender quando o mercado fura a resistência. Aí sim, se ele fura a resistência, ele entra numa zona de liquidez, que é onde os institucionais vendem, e a gente vê bons movimentos. Se ele entra na parte de baixo, ele entra numa liquidez de demanda, tudo aqui para baixo. E a gente vê institucionais montando posições de compra justamente quando os traders normais, o varejo,
é estopado, porque a pessoa compra no suporte, trader normal, coloca o stop loss embaixo, é estopado e depois o mercado desenvolve porque ele está na zona de liquidez. É onde o institucional compra, onde o stop dos traders são acionados. Normalmente é assim a dinâmica de mercado, tá? A gente vê isso todos os dias. Porém, existem estruturas que mostram muita pressão de demanda, igual aquela ali. O mercado fica furando a parte de cima da estrutura várias vezes, ó. Então não vai ter liquidez em cima, porque ele já está furando toda vez. Para ter liquidez tem que estar nivelado os topos, né? Se não nivela os topos, não vai ter liquidez em cima, mas se nivela os fundos, vai ter liquidez embaixo. E ela fica até potencializada, porque se tem um controle comprador na estrutura, quando ele fica furando a parte de cima, lembra que a gente mostrou aqui que tem um controle comprador ali, um domínio de demanda? Logo, a liquidez de baixo, que é de demanda, ela fica mais favorecida por ter pressão de demanda na estrutura. Uma coisa se junta com a outra, vai formando ali um contexto operacional interessante. Agora, nesse caso aqui, por conta da pressão de demanda, o mercado ele pode fazer duas coisas. Ele pode sim visitar essa liquidez, e se ele trouxer um gatilho de compra aqui, a gente tem uma boa compra, e ele pode desenvolver direto a movimentação. Quando ele desenvolve direto, ele às vezes vai direto mesmo, bum. E o mais comum de tudo, se ele for direto, é ele testar. Ele vai, ele testa a lateralidade, ele respeita e ele vem validando continuidade. Muito comum esse movimento. Então, das duas, uma. Ou ele vai fazer essa subida direto, normalmente desse jeito, ou ele vai limpar a liquidez aqui embaixo e depois vai desenvolver. Nesse caso, ele foi direto. Olha que interessante. Ele vem subindo por conta dessa pressão toda de demanda. Olha só o interesse entrando. O mercado vai embora lá para cima. Essa puxada já foi um rompimento. Tá vendo como é que ele já disparou lá para cima? E agora ele está voltando para testar. Voltando para testar a lateralidade, foi aqui. A demanda entra novamente e ele começa a subir. Se a gente puxar aqui no nosso ambiente de prática, lá do time da Excelência Trade, onde todas essas oportunidades elas ficam mapeadas com antecedência, né, em todos os ativos, em todos os mercados, então mini índice, mini dólar, forex, XAUSD, criptomoedas, Bitcoin, as altcoins, mercado americano, Nasdaq, S&P, Dow Jones. A gente trabalha com 16, 17 ativos diferentes todos os dias. Todas as oportunidades ficam ali desenhadas com antecedência e é só você pegar e ir seguindo aquilo ali no dia a dia, muito tranquilo. Então aqui, por exemplo, olha lá, um dia atrás, foi ontem essa configuração, mercado desenvolvendo super bem, tá vendo? Aonde ele rompeu a estrutura, ele voltou para testar, nessa ele tem que subir respeitando, né, esse teste, respeitando a estrutura, e se ele criar esse desenho que a gente fez, é só pegar o trade. Isso aqui é um POI de compra, é uma estrutura de continuidade alta que se encaixa como gatilho de entrada para esse cenário. Então aqui, se você for ver, olha só, é o que ele está fazendo, né? É exatamente aqui, ó. É ali, né? Não é nem o que ele está fazendo, é exatamente ali. Então ele acabou de romper, voltou para testar e está subindo. No caso, ele estava aqui, né? Quando a gente fez, olha lá, ele estava ali. Então se ele ficar meio ali, na hora que ele vir subindo direito, se ele criar essa validação, é só comprar. Ele está subindo direito, não criou essa validação ainda, mas ele vai criar agora. Olha lá, perfeito. É isso daqui, ó. Aí ele já até disparou, que eu avancei muito aqui, mas é exatamente aqui, ó. Estruturinha de continuidade. Ó, 1, 2, 3, puxa para baixo, quebrou o fundo e puxa para cima e renova o topo. É isso daqui, tá vendo? Ela tá pequenininha, mas tá bem configurada, tá bacana. É exatamente o que a gente tava de olho lá. Essa estrutura nessa região, desse jeito, tá em cima do desenho ali praticamente. Foi exatamente ali. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta que cria o POI nela, que é uma região de demanda, e voltando na região a gente costuma ter uma possibilidade de compra. Nesse caso, o mercado ele volta muito rápido, né? O teste que foi feito aqui foi esse daqui, ó. Foi só um pavio mesmo. Ó, esse pavio aqui já foi o teste na região, tá vendo? Ele já testou, já sentiu demanda e já vem engatando. Mas, tranquilo, qualquer lugar por aqui que você montar o trade, stop embaixo dos fundos, para aproveitar o movimento que sobe, fica muito bom. Então aqui ele tem que subir 3 para 1, né? Que seria 3 vezes o tamanho do nosso stop, que é aí o alvo mínimo. Então o seu tamanho do stop está aqui, tem que ser 3 vezes o tamanho do stop para cima, tá vendo? Aí a gente tem um alvo mínimo ali bem legal, a gente trabalha com uma gestão sólida fazendo isso, você sempre ganha muito mais quando ganha, perde pouquinho se o mercado quiser gerar um stop eventual, né, em cima de cenários que, querendo ou não, são muito prováveis, mas nada é 100% no mercado. Então um stop ou outro completamente dentro do seu gerenciamento faz totalmente parte,
mas você perde sempre um pouquinho quando o stop ele é bem menor do que o mercado te entrega quando ele anda a seu favor, por conta de você trabalhar com um risco-retorno favorável, que foi o que eu mostrei aqui. No mínimo 3 vezes o tamanho do seu stop, tá vendo? Então o mercado desenvolve super bem, foi exatamente esse trade que a gente mapeou lá no time, em detalhes. Em seguida ele já criou ali a validação em cima do desenho que a gente tinha feito e gerou essa compra. Tá vendo? O que a gente fez aqui? A gente identificou uma lateralidade, a gente priorizou uma continuidade da tendência, porque essa lateralidade está numa tendência de alta. A lateralidade confluenciou com a tendência, porque a lateralidade apresentou características de demanda, que foi aquilo que eu mostrei para vocês. Então, isso é contexto. A tendência é de alta, a estrutura lateral mostra características de demanda. E isso é muito bom, porque fica uniforme a leitura. E o mercado rompeu a região, voltou para testar ela, respeitou ela, né? Que foi isso aqui, ó. Rompeu a região, ó. Rompeu a região, voltou para testar, respeitou ela e veio subindo, criando validação, que era exatamente aquilo que a gente estava de olho lá no time. E aí gera um trade bom, ao invés de você ficar caçando coisa dentro do movimento travado. Aqui eu tenho um outro exemplo muito bom também, de uma bela configuração, onde o mercado já fez diferente daquilo ali. Já é outra coisa. Aqui, por exemplo, a gente vê que o mercado está bem consolidado aqui, principalmente. Ó. Tá vendo? Como é que ele está lateral? A gente pode marcar a parte de baixo da estrutura e a parte de cima dela. Perceba que ele deu uma puxadona para cima. Tá vendo? Bum! E depois ele já começou a andar de lado. Então eu costumo marcar dessa forma. O fundo e o topo dessa puxada mais forte. Parecido com aquele outro, né? Só que aqui a gente está marcando na puxada para cima, porque é um movimento lateral onde o mercado está descendo, né? Ele está caindo e criando a estrutura. Mas vamos lá. Essa estrutura lateral ela também mostra pressão de demanda, porque o mercado está furando a parte de cima várias vezes. Desde o início, tá vendo? Antes mesmo dele andar de lado ali direito, ele já está furando a parte de cima. Isso mostra muita pressão de demanda. E a parte de baixo ele está respeitando de novo. Ele quase não encosta no suporte, tá vendo? Isso tudo é pressão de demanda e fraqueza de oferta. É ótimo para ele gerar alta. É aquilo que a gente viu, ele pode gerar direto ou ele pode capturar a liquidez antes para depois desenvolver alguma coisa interessante. Nesse caso, ele já está próximo aqui da liquidez. Pode ser que ele capture, né? Então ele vai vir, ó. Ele fica ali, ele fica meio tentando furar e bum, capturou a liquidez. Isso daqui, pessoal, é uma manobra institucional que vem em busca de limpar os stops presentes embaixo de fundos assim, embaixo de fundos nivelados, né? Tá cheio de stop aqui de trader normal, muito comum, igual eu estava explicando lá anteriormente. Então essa puxada para baixo é uma baita manobra institucional que limpa vários stop loss e costuma gerar movimentos de alta depois. Se você puxar aqui no ambiente de prática lá do time, ó, aqui o nosso ambiente de prática tem tudo detalhado. Se a gente pegar aqui esse estudo, a gente estava de olho exatamente nisso. Olha só. Muitos ativos, né? 17 ativos diferentes, então tem um monte de mapeamento ali em vários ativos diferentes. Olha lá, se ele vir aqui, é essa estrutura que a gente está vendo ali, tá vendo? É exatamente ela. Na hora que ele vir capturar a liquidez embaixo, porque vai ficar bem interessante se ele vier, reagiu sentindo demanda e criou essa validação, a mesma validação, né? O mesmo POI, que é a estrutura de continuidade, a gente vai ter uma bela compra ali. E é só comprar, tá desenhado. Então aqui ele tá lá, é essa estrutura, tá vendo? É exatamente ela. Ele tá já furando, então ele tem que mostrar a demanda. Eu tô no 15 minutos. Ele mostrou isso mais nítido nos 5 minutos, que foi aqui, ó. Aliás, no 1 minuto, tá? O gráfico de 1 minuto foi onde ele criou a validação de POI perfeita nessa liquidez. Ó, o mercado ficou ali, não criou nada ainda, tá vendo? Ele tá enrolando. Tava só caindo e agora ele tá tentando subir, mas não criou nada ainda. Deu uma puxadona para cima, mas não criou nenhum POI daquele de validação. Tá indo para lá e para cá. E olha o que ele tá fazendo agora. Perfeito. Ó, vai criar agora aqui. Maravilha. Agora ele criou. Esse é um POI de compra. 1, 2, 3. Puxou para baixo, quebrou esse fundo. Puxou para cima e renovou o topo. É isso. Que é o que ele tinha que fazer lá. Maravilha. Então aqui é a mesma coisa, cara. Só comprar aqui também. Stop embaixo. Para aproveitar o movimento que sobe. 3 para 1 também, no mínimo. Seria o ideal ali se já tem um alvo bem legal e uma gestão bem boa sobre suas operações. O mercado já disparou lá em cima. Já fez esse grande movimento para nós. Então aqui já é capturando a liquidez da estrutura, tá vendo? E depois desenvolvendo o movimento. Mas também tá ali mapeado, então não tem muito mistério, é só você ir participando
né? Tá desenhado ali, fica super simples. Então, um baita movimento legal. Agora, se a gente vir nesse outro movimento aqui, que já vai ser uma venda, é uma configuração diferente, onde o mercado criou uma estrutura lateral diferente também, é uma estrutura pior, tá? Porque não tem esse controle de demanda, ou então, às vezes, até um controle de oferta muito evidente. Aí fica bom, né? O mercado anda de lado, aí fica furando só a parte de cima, mostra pressão de demanda, ou então fica furando só a parte de baixo, vai mostrar pressão de oferta. Igual eu estava mostrando ali para vocês, né? Os dois exemplos foram de pressão de demanda, mas fica nítido, né? E aí fica muito melhor para você operar. Nesse cenário já não está tão nítido. Essa lateralidade aqui é aquele tipo de movimento lateral feio, que o mercado fica lá e fica cá, né? Fica lá e cá. Olha só, se você marcar assim, por exemplo, você vê isso que eu estou falando. Ó. Essa primeira puxadona para cima aqui, depois ele ficou já andando de lado, já criou a estrutura. Então você vê que ele fura a parte de baixo, mas fura a parte de cima também. E ele não fura desde o início, entendeu? Igual naquelas outras. Ele fica realmente andando de lado bastante tempo para depois furar, e aí depois fura lá para cima. Fica um negócio meio ruim, tá vendo? Ele tá furando em cima e furando embaixo. Esse padrão, dentro das técnicas de SMC, de ICT, chama Judas Swing, né? Tem um nome para isso, que é justamente isso. Ele fura para cima, fura para baixo. E normalmente, pessoal, quando ele captura essa liquidez de baixo, como pode entrar uma demanda, lembra? Pode entrar uma demanda se ele furar a estrutura para baixo. Até entrou, né? Disparou para cima. Se ele vem criando boas validações, ele gera boas compras. Aqui no caso ele fez até um choque de validação, que é uma outra opção para captura de liquidez. Ele faz 1, 2, 3 e bum, puxa para cima quebrando o topo. Isso é um choque, né? Encaixa bem também como gatilho de entrada, como validação para captura de liquidez, igual foi aqui. E aí no teste aqui, ó, que é esse movimento de baixa, gera uma possibilidade de compra. Stop tem que ficar aqui embaixo do fundo para aproveitar esse movimento que sobe. É até uma possibilidade para você ir a favor do cenário comprador por conta de ter limpado a liquidez embaixo. Só que ele vai lá para cima e ele limpa a liquidez de cima da estrutura agora. E aí ele pode eventualmente gerar configurações contra esse movimento de alta e a favor da liquidez que ele capturou na parte de cima, porque vai ter liquidez em cima de oferta e liquidez de demanda embaixo, né? Porque essa estrutura ele não tinha furado nenhuma vez até que ele começou a furar para cima e para baixo mais lá na frente. Então tem liquidez de demanda aqui, liquidez de oferta em cima. Ele capturou a de demanda e agora está capturando a de oferta e pode sentir a oferta igual ele vem caindo aqui. Lá no time, a gente estava de olho nesse movimento, só que a gente nem marcou essa lateralidade. O que a gente estava muito de olho ali era nisso daqui, ó. Aí já foi agora há pouco esse cenário. Se eu puxar aqui, ó, olha que interessante. Ah lá, é exatamente ali. Essa puxada para cima é o que a gente estava de olho. Se você for ver, ó, vou colocar ali para você ver em detalhes. Ah lá, tá vendo? É exatamente ali, ó, esse pavio gigante. Esse pavio gigante é esse pavio gigante, né? Obviamente. Olha lá, aquele choque ali embaixo foi o choque aqui. Perfeito, é esse movimento. Esse movimento que subiu aqui é justamente esse movimento que subiu. Esse movimento aqui. Beleza? É exatamente ali, ó, esses topinhos meio nivelados com pavio, tá vendo? Não sei se tá conseguindo ver o pavio aí. Mas é exatamente ali que são esses topinhos aqui, entendeu? Ó. Em cima deles vai ter liquidez de oferta, que é onde ele estava capturando e tudo mais. Então ali a gente estava de olho nisso, né? Ele capturando então essa liquidez em cima, já estava liberando ela. Na hora que ele cair, a gente não quer vender direto. A gente quer ver um movimento que chama inversão de fluxo, que é esse 1, 2, 3 contra essa puxada forte para cima. Porque ele acabou de limpar a liquidez ali embaixo, lembra? Ele acabou de limpar a liquidez embaixo, está subindo forte. Então, para você vender contra esse movimento forte de alta, é legal que ele faça uma inversão de fluxo, que é ele cair forte, ele subir respirando e ele cair de novo. E nessa terceira pernada desse 1, 2, 3 para baixo, ele vem criando as validações. É o que a gente queria ver ali, tá vendo? E é exatamente aqui. Então, ele acabou de visitar em cima, ó, esses topos nivelados, é aqui. Beleza? Então ele sobe mais um pouco, subiu mais um pouco para visitar em cima. Que aí limpa a liquidez. Vem caindo, veio caindo. Agora ele tem que fazer 1, 2, 3 ali para nós. Ó. E ele vai fazer. Então ele vem subindo. Ó, começou a fazer o 2. Olha lá. Maravilha.
Então ele fez 1, 2 e agora ele pode fazer o 3 para a gente ter a possibilidade de venda. Aliás, agora ele finalizou o 2, né? Ficou bem nítido, tá vendo? 1, 2 e agora ele está no 3. É ali que ele tem que criar o POI de venda. Ó, o estudo aqui do lado. Tá muito simples, tá? De visualizar, porque é exatamente ali mesmo, tá em cima do desenho. Então ele vem, cai 1, 2 e aí no 3 ele vem criando. Exatamente aqui, 1, 2 e no 3 ele tem que vir criando o POI de venda, ainda não criou. Ele tá exatamente na região que ele tem que criar. Ele vai criar agora, tá vendo? Como é que ele já tá querendo criar? É porque é o de venda, a gente vai ver ele ali como é que ele funciona. No gráfico de 1 minuto, que é onde eu tô aqui, ele criou o POI de venda aqui, ó. 1, 2, 3, puxou para cima forte, quebrou esse topinho micro e já puxou para baixo, quebrando as mínimas. Isso aqui já é um POI de venda, tá? Exatamente na região que a gente estava de olho. E já gera venda. Se a gente joga no 2 minutos, eu estava no 1 minuto. No 2 minutos ele já criou aqui o POI, ó. Justamente naquela pernada mesmo. Mas aqui, ó, 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo, puxou para baixo. Então, essas aqui são estruturas de continuidade baixa, que é o que ele tinha que fazer, tá vendo? Que aí vai ter o POI, que é a região de oferta. E aí, se ele conseguir voltar para testar a região, melhor ainda para vendas. Naqueles outros cenários que eu mostrei para vocês, logo na hora que ele criava a estrutura, a gente já estava montando a posição, porque o stop estava muito barato. Aqui não, aqui o stop está caro. Então você tem que entrar mais aqui próximo dos 50% dessa região. Olha lá, está até circulado ali. Porque realmente o stop tem que ficar barato, porque ele tem que ficar aqui em cima do topo, né? Tem que ficar aqui em cima da região. E aí o stop tem que estar barato dentro da sua gestão, lá dentro. Esse aqui, por exemplo, 160 pontos, 150 pontos é o ideal. Para ele andar 3-1 saudável ali também. Então, o mercado ele vem desenvolvendo a favor daquela outra captura de liquidez e desenvolve super bem a puxada para baixo, andando 3-1, né? Então, um movimento muito bom, onde ele fez 1, 2 e no 3 aqui, durante a pernada 3, ele vem criando o POI de venda. 1, 2 e durante a pernada 3 ele vem criando o POI de venda. Perfeito, é exatamente ali, muito bem configurado e desenvolvido esse cenário. Então aqui já é uma lateralidade diferente, tá vendo? Numa pegada diferente. Então se você eventualmente for participar de movimentos desse jeito, porque o mercado anda 70 a 80% de maneira lateral e 20, 30% em tendência. Esse é um dado de mercado. Então, você dominar esses conceitos e priorizar por isso, você vai operar muito melhor se você for usar esses conceitos certinhos. Então, aguarde a captura de liquidez ou então espere o mercado romper a estrutura lateral, testar ela igual aquele primeiro cenário, respeitando e validando. Depois a gente tem bons cenários. Ficar ali no meio do bololô, pegando trades sem ter tido nenhuma captura de liquidez ainda, fica muito arriscado para pegar trade dentro da lateralidade. Você acaba tomando stops bobos. Olha, te lembrar que dia 3 de novembro agora eu estou ao vivo para o Desafio Excelência Trade. A gente vai ter aulas ao vivo aqui no canal, dia 3, dia 4, dia 5 de novembro agora. Conto com a sua presença demais. Entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo, que é um grupo gratuito de conteúdo, mas eu vou estar passando todas essas informações lá para você poder participar desse curso completo gratuito que eu vou fazer aqui no canal. Vai ser insano, cara. Você vai aprender a operar e alavancar seus trades daqui para frente de um jeito muito legal. Então, puro conteúdo, 3 dias ao vivo aqui para o Desafio Excelência Trade, vai ser bem bacana. Entra no nosso grupo do Telegram, tá no comentário fixado aqui embaixo. Me siga lá no Instagram também, tá cheio de conteúdo legal. Esses trades andando em tempo real lá nos stories, vale a pena acompanhar. Vamos juntos, pessoal. Fui! Valeu!